Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos ver sobre histograma de imagens, que é uma das principais ferramentas, se não a principal ferramenta na área de processamento de imagens. Que o histograma é basicamente uma das primeiras coisas que você olha sobre uma imagem quando você vai analisar essa imagem. E a gente vai aprender nessa aula a parte teórica e aí na aula que vem a implementar realmente o histograma. O histograma de uma imagem ele tem informações sobre os níveis de intensidade presentes naquela imagem. Ou seja, ele indica quantos pixels de intensidade 10 eu tenho na imagem, quantos pixels de intensidade 27 e assim por diante. Por conta disso, por conta de indicar somente as intensidades na imagem, ele não traz informação sobre a posição desses pixels na imagem. Ou seja, não importa se o pixel de cor branca está lá mais para a esquerda, mais para a direita, não importa a posição dele na minha imagem. Só importa qual a intensidade que ele tem. Por conta disso, há muita perda de informação sobre a minha imagem, certo? Ou seja, a informação sobre as posições dos pixels que são importantes, elas não se encontram em um histograma. Por outro lado, o histograma proporciona uma representação simplificada da minha imagem, que pode ser usada para outras técnicas de processamento de imagem, especialmente técnicas que processam sinais de uma dimensão, porque o histograma ele tem uma única dimensão. Então, para estudar um pouco sobre histograma, a gente vai assumir que as nossas imagens, como a gente já viu, possuem intensidades no intervalo de 0 até um L-1, onde L seria o número de níveis de intensidade que eu posso representar com aquela precisão que eu escolhi, com a profundidade de bits da imagem. Onde, como a gente viu, normalmente o L é igual a 256. Então, o histograma ele vai trazer essa informação. Quantos pixels da minha imagem possui cada intensidade K? Para entender um pouco melhor essa ideia de histograma, a gente vai primeiro olhar como calcular o histograma de um sinal 1D. Então, o sinal 1D, a gente pode imaginar como sendo um array, possuindo valores inteiros aqui, como esse exemplo. E a gente pode imaginar que um sinal 1D nada mais é do que uma linha de uma dada imagem. Como a gente viu em aulas anteriores, em que a gente pode plotar uma única linha de uma imagem, ele vai ser um sinal 1D, certo? E aí, para esse sinal, a gente pode construir o histograma do sinal. O que a gente vai fazer é, para cada valor que a gente encontra aqui no sinal, quantas vezes ele aparece nesse sinal. Então a gente vê aqui, o primeiro valor que a gente tem aqui é o 1, né? Então a gente vai começar lá com o valor 1. Para o valor 1, quantas vezes ele aparece nesse sinal? Ele aparece uma vez, duas, três, quatro vezes. Então aqui o valor 1, ele ganha uma barrinha de altura 4. O valor 2, quantas vezes ele aparece? Ele aparece uma, duas, três vezes. Então ele ganha uma barrinha com altura 3 aqui. E o valor 3, ele aparece uma, duas, três, 4. Vai ganhar uma barrinha de altura 4. A mesma coisa para o valor 4, que ele aparece duas vezes. E para o valor 5, ele aparece uma única vez aqui, né? Então, com isso eu olhei todos os valores que eu tinha no meu array aqui. E com isso eu tenho o histograma do meu sinal, que é quantas vezes cada valor foi observado nesse sinal. Então, a gente pode fazer a mesma coisa com uma imagem, como a gente viu, uma imagem em nível de cinza nada mais é do que um conjunto de valores de 0 até 255. E a gente pode fazer a mesma coisa, contar quantos pixels de cada valor tem nessa imagem. O que seria esse histograma aqui mostrado na direita? O grande poder do histograma é dizer certas propriedades gerais que nós temos na imagem. Então, olhando esse histograma aqui, a gente já consegue ver logo de cara que existe um grande número de pixels com uma cor muito baixa, muito próximo do preto, aqui entre mais ou menos entre 0 e 20. E justamente esse cara aqui de cor baixa seria o fotógrafo e um pouco a parte do tripé aqui, né? São a grande maioria dos pixels de cor baixa. A gente vê que tem poucos pixels com essa cor aqui indo do preto para um cinza, mas tem bastante pixel numa cor cinza um pouco mais clara, que é esse cara aqui, que seria o fundo da imagem, seria essa parte mais clara, e a parte um pouco mais escura seria esse gramado aqui, que é essa região mais ou menos. E existem poucos pixels realmente bem brancos, né, com a máxima cor que a gente pode ter. Que tem um pouco aqui talvez na base da câmera
um pouco na base do tripé aqui também. Mas é isso, o histograma ele traz essa ideia de como as intensidades dos pixels estão distribuídas na imagem. E como a gente acabou de ver, ele não traz informação sobre a localização dos pixels. Então, por exemplo, eu sei que tem muitos pixels com a intensidade muito baixa, mas eu não sei onde esses pixels estão. Eles poderiam todos pertencer ao mesmo objeto, como é o caso aqui da nossa imagem, mas eles poderiam também estar totalmente espalhados na minha imagem. Eu poderia ter simplesmente pequenos grupinhos de pixels ao longo de toda a minha imagem e eu teria o mesmo histograma, certo? Então isso eu preciso tomar cuidado com isso, tem bastante perda de informação, mas o interessante é que a gente tem aqui uma assinatura que claramente indica qual a distribuição desses pixels na imagem. Aqui alguns outros exemplos de histogramas. A gente é a mesma, nós temos aqui a mesma imagem, só que essa imagem ela está um pouco mais escura, essa imagem um pouco mais clara, mais acinzentada, e essa aqui seria uma imagem mais normal, digamos. A gente vê nessa imagem mais escura que o histograma dela tende a ter valores muito próximos aqui do zero, de intensidades baixas. Essa imagem mais clara, o histograma está aqui com intensidades mais altas. A imagem acinzentada aqui, os pixels todos possuem intensidade intermediária, ou seja, não tem pixel com cor baixa nem pixel com cor alta. E nessa imagem aqui, que ela visualmente ela parece ter maior qualidade que as de cima, né? A gente consegue ver que ela tem um histograma muito mais uniforme aqui, tem vários pixels em todas as intensidades. Ou seja, você ter essa distribuição larga aqui de intensidades, de valores para várias intensidades, tende a trazer essa ideia de uma imagem mais rica visualmente, porque você tem todos os tons de cinza, você tem mais contraste entre os diferentes tons e assim por diante, né? A imagem parece ser mais detalhada. Exatamente essa situação de ter uma imagem detalhada quando nós temos um histograma mais uniforme é a ideia de equalização de histograma. Então, muitas vezes a ideia de histograma ela acaba sendo associada com equalização de histograma porque é uma técnica muito tradicional em processamento de imagens, a gente equalizar um histograma. E o que é fazer essa equalização? A equalização do histograma nada mais é do que, dado que você tem lá um certo histograma de uma imagem, vai ter uma certa distribuição aqui, é definir uma transformação tal que a imagem resultante tenha um histograma que é o mais uniforme possível. Ou seja, a gente chama ele de flat, é um histograma uniforme, onde desde o valor 0 até o L-1, todas as alturas das caixinhas têm o mesmo valor. Então, esse seria, de certa forma, um histograma ideal para muitos tipos de imagem. Não é necessariamente o melhor. De repente, nós temos uma imagem que realmente ela precisa ser escura ou precisa ter um objeto claro, um objeto escuro. Mas, em muitos casos, a equalização de histograma tende a trazer uma imagem que visualmente é mais interessante. Ou até corrigir problemas na imagem. Então, para tentar entender essa ideia de equalização de histograma, a gente vai definir primeiro alguns símbolos. Então, nós vamos definir um símbolo NK para indicar o número de pixels na imagem que tem uma intensidade K. Então, por exemplo, o número de para o N0 vai ser o número de pixels possuindo intensidade 0, N1, número de pixels possuindo intensidade 1, assim como N255, que é o número de pixels com intensidade 255. Ou seja, esses Ns são basicamente a altura das caixinhas do nosso histograma, certo? E é possível mostrar que a transformação de intensidade pontual que leva ao histograma mais uniforme que a gente pode ter é essa transformação aqui. Ou seja, a transformação aplicada a cada nível de intensidade K, que a gente está chamando aqui de S de K, é igual a essa equação aqui. L-1, onde L é o número de níveis de cinza, dividido pelo número de linhas e colunas. Então, o N seria o número de linhas da minha imagem, o M é o número de colunas. E o que é isso daqui? Isso aqui nada mais é do que o número de pixels na imagem.
É o número total de pixels que eu tenho ali, que é multiplicar o número de linhas por número de colunas. E esse termo aqui é um somatório de um índice J aqui indo de 0 até um certo nível de intensidade, de cada quantidade de pixels possuindo aquele nível de intensidade. Então, essa equação aqui às vezes pode até ser um pouco assustadora, né? Como realmente eu calculo, como eu uso essa equação. Então, a gente vai ver como realmente aplicar na prática essa equação. Então, como um exemplo aqui, vamos imaginar que a gente tem uma imagem com profundidade de 3 bits, ou seja, ela vai ter 8 níveis de intensidade, que podem ser representados nessa imagem. A imagem, essa imagem fictícia que a gente vai ter, ela tem 64 linhas por 64 colunas, ou seja, o número de pixels aqui é 4096. E vamos supor que essa nossa imagem ela tem esses pixels para cada nível de intensidade. Então, para o nível de intensidade 0, a gente tem 790 pixels. Nível de intensidade 1 tem 1023 pixels. Para o 2, 850 e assim por diante até o maior valor que a gente pode ter ali, que é o 7, 81 pixels. Então, esse seria o histograma da nossa imagem, né? As alturas das caixinhas e aqui as intensidades que a gente tem. Seria uma tabelinha mostrando o que seria o nosso histograma da nossa imagem. Então, aquela equação que a gente acabou de ver é essa daqui. Ela diz que a intensidade de saída para cada nível de intensidade de entrada K vai ser igual a esse somatório. Esse somatório tem esse termo inicial aqui, que é o L-1 sobre M vezes N, que é um termo fixo, não vai mudar o número de níveis de intensidade, nem o tamanho da imagem, né? Então esse termo aqui a gente já pode calcular ele. Ele vai ser aqui 8 menos 1, que vai ser 7, dividido pelo 4064, né? E isso daqui vai dar esse valor aqui de 0,0017. Então vai ser uma constante para multiplicar ali o que a gente vai fazer. Então agora a gente vai calcular qual a intensidade de saída para o primeiro nível, para o nível 0. Ela vai ser dada por isso daqui, essa intensidade para o nível 0 vai ser igual a nossa constante ali, vezes o somatório do J indo de 0 até 0, porque o K é 0 aqui em cima, né, de 0 até 0, de NJ, que vai ser essencialmente a nossa constante vezes o N0, e o N0 é quem? É o número de pixels que tem na intensidade 0, que é 790. Então, se a gente fizer essa multiplicação, vai dar 1,34. Então, se na minha imagem de entrada eu tiver a intensidade 0, a intensidade de saída, o S0, vai ser 1,34. E vamos ver então o que vai acontecer para a intensidade 1 de entrada. Para a intensidade 1 de entrada, a gente vai ter lá a nossa constante. E agora o somatório ele vai de j igual a 0 até 1 e vai ser somado essa nossa constante vezes o número de pixels com intensidade 0 e o número de pixels com intensidade 1. O N0 é 790, o N1 é 1023. Se eu somar esses dois, eu tenho 3,08 de saída aqui. Ou seja, se na minha imagem de entrada a intensidade for 1, na minha imagem de saída a intensidade vai ser 3,08. E a gente pode fazer assim por diante. O S2 vai ser essa constante vezes N0 mais N1 mais N2. Vai ser 3 N0 mais N1 mais N2 mais N3 vezes a constante. E assim por diante a gente pode ir calculando esses valores da imagem de saída. Então, tendo esses valores de saída indicados aqui, a gente em geral quer manter a mesma precisão na imagem de saída do que a gente tem na imagem de entrada. Ou seja, nossos valores de saída aqui são ponto flutuante, certo? 1,33, 3,08. A gente não quer ter uma imagem em ponto flutuante. A gente quer ter uma imagem com profundidade de 3 bits, igual à imagem de entrada. Então, o que é feito aqui é arredondar esses valores para o inteiro mais próximo. Então, 1,33 vira 1, 3,08 vira 3 e assim por diante. Então, nós temos aqui para cada um das intensidades de entrada, que vão de 0 até 7, qual vai ser a nossa intensidade de saída. Então, a gente pode até imaginar aqui que esses S que foram calculados, que são as intensidades de saída, eles vão definir uma
tabela de lookup table, né? Que vai ser uma tabelinha aqui, em que eu vou ter 8 posições, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. E aí, para cada intensidade de entrada, então, por exemplo, para a intensidade 0, a minha intensidade de saída vai ser 1. Para a intensidade 1 de entrada, a minha intensidade de saída vai ser 3. Para 2, vai ser 5. Para a intensidade 3 de entrada, vai ser 6 a saída. Para 4, vai ser 6 também. Para 5, vai ser 7. Para 6, vai ser 7 também. E para 7, vai continuar em 7 a saída. Certo? Então, essa tabela seria o nosso lookup table. Que vai indicar qual mapeamento de intensidade que eu vou fazer. Então, tendo esse mapeamento que eu calculei ali a partir do histograma da minha imagem original, eu posso varrer a minha imagem de entrada. Para cada intensidade que eu encontrar na imagem, eu vou lá e ponho a intensidade de saída equivalente. Certo? E o que vai acontecer é que eu vou tornar o histograma dessa imagem mais uniforme, que tende a estar associado, como a gente viu, com uma imagem visualmente mais rica, com mais detalhes. Né? E nesse caso, nosso exemplo, então, o nosso histograma original, que era isso daqui, com os valores ali que a gente acabou de ver, né? Após fazer essa equalização de histograma, ele vai ter essa cara aqui, onde a gente vê que ele tende a ser mais uniforme, os valores tendem a ser mais parecidos. É claro que aqui a gente tem poucos valores, então o histograma tem até alguns buracos aqui, mas mesmo assim nós já conseguimos, pelo esse resultado, reparar em alguns probleminhas que podem ter nessa equalização de histograma, né? Então a gente tem algumas situações. Primeiro, como dá para ver aqui, que dificilmente a gente obtém um histograma perfeitamente uniforme. Na teoria, se o histograma de uma imagem fosse uma função contínua, você teria uma função de resultado perfeitamente uniforme. Mas como ele é discreto, raramente você realmente tem uma função, um resultado uniforme aqui. Também muitas vezes a perda de informação. Por que perda de informação? Como a gente viu aqui, naquele mapeamento que a gente definiu, diferentes valores na imagem de entrada foram associados ao mesmo valor de saída. Então a gente viu ali no mapeamento que tanto o valor 5, 6 e 7 se tornaram o valor 7 na saída. Ou seja, houve perda de diferenças de intensidade que eu tinha na minha imagem original. E a gente tem também essas situações, né? Às vezes alguns valores de intensidade não tem nenhum valor aqui, ou seja, na minha imagem de saída eu não vou ter pixels com intensidade 2 e nem 4. Então tem esses pequenos probleminhas, e especialmente se eu tenho poucos níveis de intensidade, o resultado vai tender a ser ruim mesmo. A vantagem da equalização de histograma é que não há nenhum parâmetro a ser ajustado. Você só aplica o método e tem o resultado. Não tem que definir um limiar ou definir algum parâmetro que altere o método. Ele simplesmente é, é aplicado de forma bem simples. Né? E, em geral, se o objetivo da equalização de histograma for melhorar o contraste de algumas regiões da imagem, a técnica de equalização tende a ser realmente muito útil para isso. Mas se o objetivo for melhorar a aparência de uma dada imagem, tem que tomar um certo cuidado. A equalização nem sempre funciona bem. Às vezes você vai aplicar a equalização e a imagem vai ficar muito estranha, meio esbranquiçada ou com contrastes em regiões que não deveriam ter. Por exemplo, uma parede, você tem uma imagem de uma parede, e de repente você aplica a equalização, você vai ter um ruído enorme ali na parede, que vai parecer que a parede está manchada ou tem buracos na parede, porque a equalização do histograma tentou esticar as intensidades que você tinha ali numa parede, que tem algumas pequenas variações de intensidade. Né? Mas é uma técnica que é pouco custosa, então vale a pena aplicar ela e ver como fica o resultado quando você quer melhorar o contraste de uma imagem.
Então aqui a gente tem alguns exemplos daquelas imagens que a gente acabou de ver lá no começo da aula. Então, dada essa imagem original que é um pouco escura, se a gente aplicar a equalização de histograma nessa imagem, a gente vai ter essa imagem de saída. E aqui tem o histograma dela. Dada essa imagem aqui mais esbranquiçada, a equalização gera essa imagem. E assim por diante. Então a gente vê que para essas três primeiras imagens aqui, escura, esbranquiçada e acinzentada, a equalização funciona muito bem. Dá a sensação que a imagem tem uma qualidade maior, certo? Existe maior contraste entre os objetos da imagem e o fundo. Então realmente a equalização ajudou muito a melhorar visualmente essas imagens. Já no caso da última imagem aqui, que ela já tem uma boa qualidade, a equalização acabou não fazendo muito efeito e até piorou um pouquinho. Por exemplo, essa região aqui ela está um pouco mais clara do que essa região que era bem escura. Então ele até deu uma certa piorada, adicionou um pequeno ruído. Essa regiãozinha aqui também está um pouco mais acinzentada. Ou seja, já acabou piorando um pouco a qualidade da imagem. Por isso que a ideia é aplicar a técnica, especialmente se você tem uma imagem desse tipo, em que claramente, por exemplo, essa imagem acinzentada, é bem claro que as intensidades da imagem estão todas concentradas em uma única região. E aí esse é um caso clássico em que a equalização de histograma vai realmente ajudar a criar uma imagem mais rica, com mais variações de intensidade. E é claro que a gente pode fazer essa equalização de histograma de forma local também. Aqui eu só estou mostrando um exemplozinho, a gente vai ver isso só por cima, porque a gente não vai aplicar realmente na disciplina, né? É só um exemplo de uma imagem original aqui. Na imagem do meio foi aplicada uma equalização de histograma, onde a gente vê inclusive que ela enalteceu os ruídos aqui dessa região branca. E aqui na imagem da direita foi aplicada uma equalização local, onde a gente percebe que tinha objetos nesses quadrados pretos que não foram revelados pela equalização normal. A equalização local seria simplesmente você dividir a imagem em regiões. Por exemplo, eu tenho essa imagem, eu posso dividir ela em diferentes quadrados. Por exemplo, dividir em 8 partes nas colunas e em 8 partes na linha. E aí, para cada parte, eu faço uma equalização de histograma. Então, eu pego aquela parte, calculo o histograma e tento encontrar a transformação que vai deixar ela mais uniforme possível. Aí, para outra parte, eu vou lá também, calculo o histograma e vejo a transformação. E assim por diante, para tentar equalizar a minha imagem por partes. E ela vai ser útil, essa equalização, quando você tem variações de contraste ao longo da sua imagem. Bom, era isso que eu ia falar nessa aula, pessoal. É uma aula curta sobre histograma e equalização de histograma. Na próxima aula a gente vai ver como fazer isso na prática, tanto como calcular o histograma de uma imagem, tanto como aplicar a equalização de um histograma.